Fala pessoal, aqui é a Camilinha e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ordem de resolução de provas. Ou seja, Camila, no dia da minha prova, nos meus simulados, eu devo resolver as questões na ordem que tá lá? Ou então se eu inverter a ordem das disciplinas, trocar ali português com direito constitucional, enfim, faz diferença? Eu consigo potencializar os meus resultados? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você não pode perder, porque você vai se surpreender. Assista até o final do vídeo. Mas antes, gente, eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Tem muita coisa bacana. Quase toda semana a gente está aqui com estratégias, com técnicas de estudo, com dicas de livro para você aí ler nos momentos de lazer. Enfim, muita coisa legal. Falamos também sobre editais e futuras oportunidades. Então, não deixe de se inscrever e se você também vai curtir aí essas dicas, também curte o meu trabalho, curte o vídeo, não deixe de participar aí. Isso é o que motiva, isso é o que faz com que a gente continue a produzir conteúdo para vocês, tá bom? Então, vou pedir para rolar a vinheta, porque a gente vai falar sobre ordem de resolução de provas. Então, meu povo, durante os 3 anos que eu estudei para concursos, eu testei diversas ordens de resolução de prova e cheguei àquela que mais funcionou para mim. Mas o importante aqui, que eu tenho para passar para vocês, lógico que eu vou dizer para vocês qual foi a ordem que eu cheguei, né, o resultado que eu cheguei, que potencializou os meus resultados, mas o que eu quero que vocês saibam é que o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar 100% para você. Então, o que eu indico é: teste tudo aquilo que eu falar aqui no canal, não só desse vídeo, mas dos outros também. Teste na sua rotina de estudos, nos seus simulados e veja se isso agrega resultado para você, se melhora e se potencializa os pontos da sua prova. Então, você vai testar e a ordem que eu vou te dizer nos seus simulados, e se tiver uma melhora de rendimento, aí você continua a aplicar, tá bom? Eu testei diversas formas, diversas ordens aí de resolução de prova. Tentei começar do final, né, pelas últimas matérias, que são as específicas normalmente. Tentei fazer logo a prova do jeito que tá lá, começando por português, aí depois vem regimento interno, depois vem informática ali, raciocínio lógico para quem tem no edital, né? E aí vinha direito constitucional, direito administrativo, enfim. Tentei fazer a ordem que tá lá, que normalmente é a mesma nas provas. Também não deu certo, vou explicar já por quê. E tentei aí formar uma ordem própria, que foi o que realmente fez total diferença na minha pontuação e na minha agilidade durante a prova. Vou explicar para vocês como é que funciona a lógica da coisa. Então, quando você chega na prova, você tá nem um pouco concentrado. Você, na verdade, está extremamente nervoso, né? Você não adentrou no mundo da sua prova, ou seja, você não tá realmente concentrado, gente, não tá ali com o seu potencial máximo de resolver questões. Você ainda tá disperso, tá ansioso, tá nervoso, às vezes tá com dor de barriga, né? Às vezes tá... Enfim, não tá legal. Então, se você começar pela ordem que tá lá, se você começar por português, a tendência é que você não esteja nem um pouco realmente preparado para interpretar ali um texto, seja uma poesia, seja uma prosa, seja o que for, tá? Além disso, no começo de toda a prova, no começo de todo concurso, o fiscal fica dando um monte de aviso, as pessoas ficam se mexendo, tá todo mundo muito nervoso, enfim, realmente não é a hora de você resolver questões de português ou de ler um texto, interpretar um texto, tirar todo o sentido ali do papel. Então, não indico que você comece por português. Também não indico que você comece por raciocínio lógico pelo mesmo motivo. Você vai precisar de concentração para resolver aqueles problemas matemáticos que aparecem ali na prova. Além do mais, se você ficar preso em um cálculo ou outro, pode desandar a sua prova inteira, né? Se você não conseguir resolver uma questão, se chegar no final dela, uma questão enorme, e você obtiver uma resposta que não tá ali entre as opções, meu Deus, vai desandar a sua prova inteira. Então, também não aconselho que a primeira matéria seja raciocínio lógico. Assim como eu também não aconselho, pessoal, que português e raciocínio lógico
sejam as últimas disciplinas. Por que eu não gosto de deixar essas disciplinas para o final? Imagina, gente, com 5 minutos, faltando 5 minutos para terminar a sua prova, o fiscal já querendo tomar ali o seu papel, você ter que interpretar uma poesia, né? Você ter que resolver uma questão de análise combinatória. Não vai rolar, tá? Você vai ficar muito nervoso e não vai conseguir sair do canto. Isso já aconteceu comigo e eu digo, a pior sensação do mundo é o fiscal tá dizendo, gente, eu vou precisar tomar a prova, e você aí ainda tá preso nesse tipo de questão. Então, também português e raciocínio lógico não pode ficar pro final. Então, a gente chegou à conclusão que português e raciocínio lógico tem que ficar ali pelo meio. Mais ou menos, tá? O ideal é que você resolva questões de raciocínio lógico, né? Que precisam ali do cérebro um pouco fresco e da interpretação de textos também no começo da prova, que não pode ser as primeiras matérias, mas também não pode ficar muito ali pra frente, porque você precisa realmente estar descansado e estar bem tranquilo para resolver esse tipo de questão. Tá? Então, por qual disciplina você começa, Camila? Eu gosto muito, gente, de começar fazendo algumas questões de direito constitucional ou de direito administrativo. Por quê? Porque nessas questões de direito constitucional e direito administrativo, ou você sabe ou você não sabe. A maioria não tem muito o que pensar, o que raciocinar, o que calcular, né? Então, se você estudou atos administrativos e veio ali perguntando da revogação de atos, ou você sabe ou você não sabe. Então, eu gosto a primeira coisa de fazer na minha prova ser resolver ali umas 10 questõezinhas de direito constitucional ou direito administrativo para me aquecer, ou seja, para que eu comece a adentrar no mundo da prova, a me concentrar e realmente me aquecer mesmo, conseguir aí o nível de concentração necessário para fazer as outras disciplinas. Aí você faz ali 10 questõezinhas ou de direito constitucional ou direito administrativo, você já pode ali voltar para português. E aí quando você chegar em português, tem umas dicas bem bacanas que vai valer muito a pena, que eu vou falar depois que a gente falar um pouquinho da ordem. Eu vou dizer para vocês qual é a melhor forma de resolver as provas de português, porque tem uma dica sensacional. Mas então, depois que você vai para a prova de português, resolve as questões de português, vai para a prova de raciocínio lógico, resolve as questões de raciocínio lógico, lembrando que se enganchou em alguma questão de raciocínio lógico ou qualquer outra questão da prova, não pense duas vezes. Pule aquela questão, você coloca ali um asterisco, um ponto de interrogaçãozinho para as questões que você tem dúvida e já passa para frente, gente. Não perca 1 minuto da sua prova com dúvidas em questões, porque aqueles 5 minutos que você perde ali pensando naquela questão que tem um nível um pouquinho mais elevado, você pode no final lhe fazer falta em uma questão que você facilmente resolveria. As provas hoje são feitas para não dar tempo resolvê-la toda naquele intervalo de tempo que o edital fornece para você. Então, se eu tenho questões fáceis, médias e difíceis e eu fico presa numa difícil, pode ser que as questões fáceis que eu saberia responder com mais facilidade, que vale a mesma coisa, eu não consiga por conta do tempo. Então, teve dificuldade? Assinala ali aquela questão e já passa pra frente. E assim, não fique com medo se a sua prova começar a ficar com asteriscos demais. É normal. No final, quando você resolver todas as questões fáceis que você ali tem muita facilidade de resolver, você volta para aquelas que você ficou na dúvida, mesmo que a dúvida seja só entre 2 itens, enfim, tá? Então, fiz questões de português, fiz questões de direito administrativo constitucional, fiz questões de português, fiz questões de raciocínio lógico. Eu vou para qual, Camila? Você vai para as específicas, porque elas valem mais pontos, então você vai precisar realmente ali se dedicar e ir melhor nelas. Então você vai para as questões específicas, que são aquelas que valem mais, e se debruça ali. Terminou as específicas, aí você faz o resto. Não deve ter sobrado muita coisa, né? Se sobrou várias disciplinas, não sei quantas disciplinas tem no seu concurso, você pode passar para aquelas que você tem mais facilidade. Mas não deixe as questões específicas também para o final, porque elas têm uma pontuação maior. Então, é importante que você resolva essas questões logo, tá? Então,
Resumindo aí a ordem, você começa com algumas questõezinhas só, umas 10 de direito constitucional ou de direito administrativo, depois você vai para português, depois você vai para raciocínio lógico, se tiver, né, na sua prova, depois você vai para as específicas que valem mais pontos, e aí no final você pode ir para as que você tem mais facilidade, enfim, tá? Essa é a ordem de resolução que fez total diferença para mim. Teste e veja se para vocês também funciona, tá bom? Além disso, gente, quando vocês forem fazer aí a prova de português de vocês, é interessante que vocês prestem atenção numa coisa. Não é porque a minha prova tem 3, 4 textos que eu vou precisar ler todos esses textos. Isso faz com que você perca muito tempo. O que é que eu fazia sempre nas minhas provas de português? Eu sempre lia primeiro as questões para depois voltar no texto. Gente, isso faz uma diferença enorme. Por quê? Quando você for direto para as questões antes de ler o texto, você vai tentar identificar se elas são questões de interpretação ou de gramática. Se forem questões de gramática só, gente, relativas àquele texto, para que você vai ler o texto todo? Basta você ir ali na linha de cima, na linha de baixo, que você consegue saber se tem pontuação ou não, se tem crase ou não. Você não precisa ler o texto inteiro e interpretar para resolver esse tipo de questão. Então, por exemplo, a FCC é campeã de colocar 3, 4 textos na prova, e quando você vê um texto tem só 2 questões. Dessas 2 questões, as 2 são de gramática, ou seja, você não ia precisar ler nada daquele texto. Então, realmente faz muita diferença você ir primeiro nas questões, tentar identificar. Se for de gramática, não precisa ler o texto todo. Basta ir ali na linha ou no parágrafo que você consegue resolver com facilidade e aí economiza um bom tempo na sua prova. Além disso, você ir primeiro nas questões para depois só voltar no texto, se forem questões de interpretação, ajuda bastante na agilidade na hora de você encontrar a resposta para interpretar aquele texto. Porque veja só, o que o concurseiro normalmente faz, né? Ele lê o texto todinho, aí ele vai para as questões. Quando ele vai para as questões, que ele identifica o que a questão quer, ele volta no texto e tem que ler o texto de novo. Ou seja, você perde tempo 2 vezes. Enquanto se você for na questão, ver o que as questões daquele texto estão pedindo e depois só voltar para ler o texto, se forem questões de interpretação, você já vai saber o que você precisa achar naquele texto. Então, você vai ler o texto já pensando em procurar aquilo que você precisa. Então, vai ser muito mais fácil de você achar e você só vai precisar ler uma vez. Então, essas dicas aí vão te ajudar a economizar bastante tempo de prova. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi com muito carinho que eu crio aqui todos os conteúdos do canal. Então, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa aí todos os sininhos, tudo que é coisa, para quando sair vídeo novo, você ser notificado. Garanto que vai valer super a pena. É um prazer estar na sua companhia e vejo você no próximo vídeo.